Oi, tentei começar esse vídeo várias vezes, quase que não dá certo a iluminação, mas eu espero que dê tudo certo. Enfim, eu quis fazer esse vídeo. Vocês sabem que aqui no canal eu gosto de postar vlog, que é o que eu consumo e o que eu gosto de mostrar, mas também tô gostando de intercalar os vlogs com vídeos mais falados, de bate-papo. Eu espero que vocês gostem. Eu pensei muito qual seria o tema, o que é que eu iria falar nesse vídeo. E eu confesso que eu fiquei, meu Deus, me dá um direcionamento, o que é que eu vou falar, o que é que eu posso falar. Eu até tinha cogitado de trazer um outro tema, que foi até um vídeo que eu assisti que eu achei muito legal, sobre o que eu falaria pro meu eu adolescente. E eu achei bem legal as coisas que ela falou no vídeo e me fez pensar também em várias coisas que eu falaria pra mim se eu fosse adolescente, ou que eu falaria pra um adolescente também. Eu achei legal isso. Se vocês gostarem dessa ideia, eu posso colocar aqui como uma próxima pauta de algum vídeo, mas eu achei bem legal porque abrange várias coisas que acontecem na nossa vida quando a gente era adolescente, na questão de amizades, da gente achar que o mundo vai acabar se isso não acontecer, se a minha mãe não deixar eu ir para esse lugar, se a minha mãe não deixar eu fazer isso. Enfim, eu achei bem legal, e se vocês quiserem eu posso, é só comentar aqui. Mas o que eu queria falar hoje é o que tem acontecido durante toda a minha trajetória, depois que eu me reconciliei com Deus. Eu disse assim, o que é que eu posso falar para as pessoas, que é o que eu tenho vivido e o que eu tenho tentado viver todo dia, que é a gratidão. Pode ser assim, clichê, não sei o que, a gratidão, eu sou grato, não sei o que. Eu também pensava que eu tinha gratidão a Deus, eu também pensava que eu era grata a Deus, até eu tomar conta de que eu não era grata a Deus. Eu sempre achei que a gratidão seria quando eu conseguisse alguma coisa, eu conquistasse alguma coisa, obrigada, Senhor. Principalmente remetendo a isso, né? Eu consegui conquistar alguma coisa que eu queria muito, e obrigada, Senhor, por algo específico. E eu vivia isso como se eu fosse grata. Assim, se Deus me desse alguma bênção. Mas se a gente for, não que isso também não seja, né, um combo da gratidão. Mas se a gente for parar para pensar, a gratidão, ela não é só isso, não é quando eu recebo uma coisa que, obrigada, meu Deus, não é isso, e foi isso que eu tenho buscado sempre na minha vida, e é a questão da gratidão, de ser grata a Deus por absolutamente tudo. Não pelo que ele me dá, mas por quem ele é. Ser grata pelo que eu tenho. Não ser só grata quando eu conquisto alguma coisa ou quando ele me dá alguma coisa. A minha mãe os meus pais sempre me ensinaram, vai almoçar, vai fazer uma refeição, você agradecer a Deus pela refeição, né, pelo alimento que você tá comendo ali. Só que eu nunca fui de agradecer a Deus pelo alimento, assim, conscientemente. Quando eu fazia e eu morava com os meus pais, é porque eles estavam ali, que passaram o ensinamento, queria ensinar o jeito certo de quando você for almoçar, você agradecer a Deus. Mas, para falar a verdade, eu vim entender essa questão de ser grato até pela comida e realmente ter noção disso há meses atrás. Tá com alguns meses que eu tenho visto que, meu Deus, eu não sou grata. E eu venho procurando sempre ser grata. É exercitar a gratidão. A gratidão, ela é um exercício. Se eu não exercitar a gratidão, se eu não ver a graça de Deus, a mão de Deus sobre tudo que eu tenho, sobre o alimento, sobre a vida, sobre a saúde, sobre tudo, não vou ter a dimensão que é a gratidão de verdade. Como tem na Bíblia, de tudo dai graça, começando por essas pequenas coisas de agradecer ao alimento, fazer isso conscientemente, sempre praticar, sempre exercitar a gratidão, porque quando você começa a exercitar a gratidão, você consegue, gente, ver Deus e ver a mão de Deus e a graça de Deus em absolutamente tudo na sua vida. Quando você tem a noção, quando você
começa verdadeiramente a praticar a gratidão a Deus, sabe, nas mínimas coisas mesmo, não é só quando Deus te dá alguma coisa que você orou muito, que você pediu muito. Até hoje em dia eu fico meio assim, eu oro por alguma coisa pra Deus e Deus responde a minha oração, eu consigo alcançar aquilo, né, que eu queria muito e que eu pedi a Deus. Eu fico, até na hora que eu vou agradecer, eu fico meio assim, será que eu não tô agradecendo só tipo de... tá, o Senhor me deu, então eu vou agradecer, que é pro Senhor continuar me abençoando. Vem os pensamentos também assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nisso, porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Esse filho de, será que realmente eu tô grata a Deus, eu sou grata a Deus porque Ele me presenteou com isso, Ele me proporcionou isso, ou é só, eu sou grata só pra tipo um checklist, sabe? E eu fico me indagando às vezes por isso, e eu sempre peço a Deus, meu Deus, que eu sempre seja grata de coração com tudo que eu tenho, com tudo que o Senhor me dá, com tudo que o Senhor me proporciona ter, com o que o Senhor também não me dá, né? Porque não é só porque eu quero uma coisa e eu peço a Deus que Ele vai me dar, porque se não estiver de acordo com a vontade dEle, Ele não vai me dar, e eu tenho que aprender a ter gratidão por isso, a ter gratidão pelo não de Deus. Nem tudo que a gente pede, Deus vai dar a gente. Possa ser que Ele não vá dar a gente porque, em vez de ser uma bênção, possa ser que seja uma maldição aquilo que você quer tanto. Ou então, Ele não vai te dar aquilo naquele momento porque você não está pronto, você não está preparado para poder receber aquela bênção. Muitas das vezes, a gente mesmo atrasa as nossas bênçãos, porque se a gente receber aquela determinada bênção naquele momento específico da nossa vida, não vai ser uma bênção. Ele vai corroer o nosso coração, vai misturar com soberba, enfim. Eu quis falar sobre isso porque foi uma coisa que eu postei no meu story no Instagram. Foi de um devocional que eu tava fazendo. Eu até vou pegar aqui esse devocional para me poder falar para vocês. Nem sempre receber o que queremos é bênção. Por vezes, Deus nos impede de ter o que queremos porque sabe que no final aquilo seria uma grande maldição. E aí aqui fala sobre o povo de Israel, que Deus libertou o povo do Egito, eles eram amparados pela provisão de Deus, enfim. Só que mesmo assim eles reclamavam por carne, porque eles queriam carne, e Deus sabia no coração deles que aquela reclamação, aquela murmuração, ela vinha de um lugar de que eles prefeririam estar no Egito do que estar no deserto com Deus, mas Deus sempre providenciando e suprindo todas as necessidades deles. E eles não eram agradecidos, eles não tinham um coração grato a Deus por tudo que Deus tinha feito e provido na vida deles. E Deus disse, vocês querem carne? Então vocês terão carne, mas não vai ser por 1 ou 2 dias, vai ser por 1 mês, até sair pelas narinas de vocês. Então eles ficaram enojados, eles sentiram nojo, repulsa de tanta carne. E aí eu postei sobre isso no meu Instagram, no meu story. E aí eu falei, né, que por quantas vezes a gente quer muito alguma coisa, eu quero muito isso, e a gente passa por cima da vontade de Deus, e às vezes Deus nos permite até a gente conseguir, mas quando a gente consegue, a gente vê que não era aquilo, que não era uma bênção, que aquilo vai nos afastar de Deus. E aí, domingo, na igreja, o pastor falou, né, sobre a questão do jardim do Éden, né, sobre a questão da desobediência, né, de Adão e Eva, e de que Deus disse para eles que eles poderiam comer de todas as árvores, menos daquela dali. E por que eles acabaram comendo daquela, né? Se eles poderiam, Deus ordenou, disse, Deus não fez um pedido, se vocês puderem não comer dessa árvore. Não, Deus ordenou, foi uma ordenança. E como o pastor falou, muitas das vezes a gente faz as coisas ao contrário e a gente acha que Deus deu uma sugestão de eu não fazer isso, mas Deus ordenou, Ele deu uma ordem pra gente não fazer isso, pra gente não fazer aquilo,
Na pregação ele falava sobre isso, né? Sobre a questão da desobediência, da gente não ser grato pelo que a gente tem. No caso, Adão e Eva tinham todo o jardim, todas as árvores que eles poderiam ter, os frutos que eles poderiam ter ali do pé e tal, mas eles queriam uma coisa, tipo, eles não estavam gratos com o que eles já tinham, eles não estavam realizados com o que eles já tinham. Eles queriam aquilo que, se eles comessem, ia trazer morte. Quantas vezes a gente quer muito uma coisa, não que a gente não possa pedir, né? Deus é nosso pai, a gente tem que pedir a Deus mesmo, porque ele que é o dono de todas as coisas, mas nem tudo que a gente quer muito vai ser do agrado de Deus, vai ser da vontade de Deus, está alinhado com a vontade de Deus. E aí, voltando agora para a questão da gratidão, será que eu estou realmente grato com a minha vida? E eu só quero mais, porque a gente sabe que o ser humano, a gente é programado para a gente sempre estarmos insatisfeitos com o que a gente tem e sempre querer mais. E foi uma coisa que eu pensei muito nessa semana que passou. Eu não vou ser hipócrita nem mentir de dizer que eu quero sim tal coisa, que eu quero isso, que eu quero aquilo, mas será que eu sou grata com o que eu já tenho? Não é que a gente não possa ter sonhos e querer realmente uma coisa melhor e querer crescer de vida, é totalmente diferente de eu só querer subir, eu quero, e você se esquecer do que Deus quer pra você, parar pra se perguntar se realmente Deus tá de acordo com aquilo, sabe, se aquilo agrada a Deus, se aquilo é da vontade de Deus. Vou externalizar uma coisa. A gente mora aqui no apartamento. Amém por esse apartamento. Depois da gente passar um tempo morando aqui, a gente viu que seria bom se a gente, né, conseguisse ir para uma casa no chão mesmo, sem esse negócio de apartamento e sem essas escadas, enfim. Teve um momento, tava tão focada nisso. Eu quero uma casa. Eu parei e pensei, eu disse, meu Deus, eu quero tanto uma casa, mas será que se o Senhor me der o meu coração, eu vou estar preparada para receber essa bênção? Porque eu disse, meu Deus, eu quero tanto uma casa, que será que eu não tô sendo grata pelo que eu já tenho? Porque eu nunca imaginei ter uma casa, um apartamento, eu nunca imaginei conseguir isso. Hoje a gente conseguiu ter um teto sobre as nossas cabeças. Será que eu não tô sendo grata e eu só quero uma casa porque aqui tem pouco espaço, porque não sei o que. Mas graças a Deus, e aí eu tiro até por uma coisa que o pastor falou. Ele tava indo pra igreja e o pneu do carro dele tinha furado. E era no domingo, e ele, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque não tem borracharia agora. E subiu uma ira nele, ele ficou irado. Quando ele entrou no carro, que ele sentou, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, dizendo, o que foi que furou mesmo, hein? O pneu do seu carro, né? Porque você tem um carro. E aí ele conseguiu ver por outros olhos. Se o pneu do carro dele furou, é porque ele tem um carro. E graças a Deus, porque ele tem um carro. Se ele não tivesse um carro, o pneu não ia furar. Então, muitas das vezes, a gente murmura muito. Eu sei muito, é uma coisa que eu tenho lutado muito contra a murmuração, sabe? De quando uma coisa não sai do jeito que eu quero, ou quando, enfim, eu murmurar e eu não ser grata. O meu apartamento, ele é pequeno, tem muita coisa e eu queria um espaço maior, mas graças a Deus que eu tenho um apartamento, graças a Deus que eu tenho um teto. Muitas pessoas não têm. Ser grato nessas mínimas coisas que a gente às vezes não percebe, com a correria do dia a dia, com a busca de sempre querer mais, sempre querer o melhor. Não que seja pecado você querer ter uma casa maior, uma vida melhor, não. Mas que esses desejos, eles não sejam o Senhor do seu coração. E que, se você não conseguir, graças a Deus, a tua graça me basta. Se eu não conseguir uma casa,
Deus sabe de todas as coisas. E eu ficar nesse apartamento, graças a Deus porque eu tenho um apartamento, graças a Deus porque quando eu saio para algum canto, depois eu tenho para onde voltar, eu tenho um lar. O que é que eu quero dizer com isso tudo? É para lembrar a mim e a você de nós sermos gratos, da gente ser grato, da gente exercitar, realmente fazer um exercício de gratidão no simples, assim, que você acha que é besta, e você ver Deus em tudo. Tem até uma frase que eu vi que quando você coloca Deus em tudo que você faz na sua vida, em tudo, você começa a ver Deus em tudo, literalmente. Hoje eu tenho feito muito isso. Quando eu acordo, a primeira... É uma guerra fazer isso, gente, mas sempre quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ir checar as minhas redes sociais e ver se alguém tinha falado comigo. Ficar ali várias horas na tela do celular. E hoje eu tenho sempre tentado cortar esse mal. Quando eu acordar, a primeira coisa que eu fazer é agradecer a Deus, sabe? É dar bom dia pro Espírito Santo, é agradecer a Deus por ele ter me dado mais uma oportunidade de respirar, de estar viva, de poder contemplar o dia, agradecer pela noite de sono, porque é um privilégio a gente acordar todo dia. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então a gente tem que sim ser grato a Deus. Senhor, muito obrigada por acordar. E depois de você agradecer a Deus, você vai fazer as suas coisas. E sempre você agradecendo a Deus. Hoje em dia, quando eu vou no supermercado e quando a gente vai fazer as compras, eu sempre fico com isso. Senhor, muito obrigada pela tua provisão. Muito obrigada pelo trabalho do Tiago, que nos proporciona a gente poder comprar o alimento. Por mais que você queira um outro emprego, que seu trabalho ali não é bom, você queria um outro emprego, mas agradeça pelo trabalho que você tem, porque é ele, neste momento, que está proporcionando a você pagar as suas contas, a você ter alimento dentro de casa. Que prazeroso, que glorioso é você poder ir no mercado e você fazer compras para dentro do seu lar, você ter o que você comer. Que glorioso e que bênção é você ter o dinheiro no final do mês, no começo do mês, para pagar as contas. É uma coisa que eu falo muito pro Tiago aqui. Vamos guardar um dinheiro, certo? E aparece outra coisa e a gente tem que gastar com outra coisa, ou a gente tem que pagar outra coisa. E a gente fica frustrado ali naquele momento, sim, porque a gente queria fazer outra coisa com esse dinheiro, mas vamos pensar por outro lado. Graças a Deus que a gente tinha esse dinheiro para poder pagar isso, para poder pagar essa conta. Graças a Deus que Deus nunca deixou faltar. Gente, é uma coisa que eu fico assim, porque se eu for contar pra vocês tudo que Deus já fez assim na minha vida, na questão de prover, eu fico assim, meu Deus, como o Senhor é misericordioso, né? Por mais que às vezes a gente não seja grato, a gente nem lembre de agradecer o Senhor, e por mais que nós sejamos falhos, mas a tua misericórdia nos alcança, a tua graça nos alcança. E eu vejo muito cuidado de Deus com a minha vida, com a vida do Tiago. Deus, ele nunca deixou faltar nada dentro da nossa casa. Deus sempre proveu tudo. Por exemplo, contas, um mês que a gente pensa que ia estar apertado, que a gente não sabia como é que a gente ia pagar uma conta, e do nada brotava um dinheiro, aparecia alguma coisa que entrava uma fonte e a gente conseguia pagar tudo. Meu Deus, obrigado, porque isso é o Senhor, eu sei que é o Senhor que está fazendo, porque não tem outra explicação. É uma oração sendo atendida, a provisão de Deus, o sustento de Deus. E eu sou muito grata a Deus, e eu sempre tento exercitar a gratidão e ver Deus em tudo, e ver a mão de Deus em tudo. O que eu quero dizer com tudo isso é que em tudo dai graças. É da gente sempre lembrar, em primeiramente, tudo que a gente for fazer, a gente colocar Deus sempre como prioridade. Tudo que a gente conseguir, tudo que aparecer, se você conseguir comprar uma colher para sua casa, foi porque Deus permitiu que você comprasse essa colher, foi porque Deus lhe deu um trabalho que lhe proporcionou ganhar dinheiro para você poder comprar a colher para dentro da sua casa. E hoje eu vejo muito isso, eu vejo muito o que antes eu não percebia, de ver a grandeza de Deus, o cuidado que Deus tem conosco, o Deus da provisão, que Ele provê, Ele supre as nossas necessidades. E hoje
eu vejo isso e levo isso na minha vida. Quando eu vou comer, Senhor, muito obrigada por esse alimento. Eu queria muito comer tal coisa, mas eu não vou poder comprar. Eu não tenho aquele dinheiro para comprar. Mas ser grata pelo que eu tenho ali agora. Não murmurar, eu queria tanto aquilo e eu não posso, e não sei o que, não sei o que. Não, amém. E eu sou grata por isso. Eu sou grata com meu pão com ovo, com meu cuscuz. Eu sou grata pelas roupas que eu tenho, pela minha visão, as minhas funções renais, hepáticas, vitais. Eu sou grata a Deus pela minha inteligência, eu sou grata a Deus pelo meu lar. Quando eu deito, agradeço a Deus, Senhor, muito obrigada pelo ar-condicionado. Eu nunca imaginei que eu teria um ar-condicionado na minha casa e eu tenho. E agora eu lembrei, o nosso ar-condicionado do escritório tá quebrado. Mas ele só tá quebrado porque eu tenho um ar-condicionado no escritório. Então, graças a Deus que eu tenho um ar-condicionado no escritório. Obrigado, Deus, porque eu tenho uma cama. Quando anoitece e eu vou dormir, eu posso descansar, eu posso deitar na minha cama com o meu conforto que o Senhor me deu, e graças a Deus por isso. É isso que eu queria trazer nessa reflexão. É a gente ser grato de coração antes de pedir alguma coisa a Deus. É a gente ser grato com o que a gente já tem. E isso eu acho que faz toda uma diferença. Depois que você entende isso, você progride, sabe? Você começa a ver Deus em tudo. E eu queria trazer essa reflexão aqui, tanto pra mim, porque eu falando aqui vem, sabe, várias coisas aqui na minha cabeça. Se a gente já agradeceu pelo dia de hoje, pela sua saúde, por você poder respirar, por você não precisar de aparelhos para você respirar, conseguir andar com as suas pernas, você não precisa sentir, sabe, alguma coisa. Teve vezes que eu me peguei assim, às vezes, quando eu ia agradecer alguma coisa a Deus, e eu, Senhor, muito obrigada, tipo, eu senti uma coisa assim no coração, um sentimento, não sei explicar, mas tinha vezes que eu agradecia e eu não sentia esse sentimento. E isso não tem nada a ver de você precisar sentir um sentimento, alguma coisa assim, para você poder ser grata a Deus. Não, é você exercitar assim no simples. Senhor, muito obrigada por essa luz. Senhor, muito obrigada por esse microfone. Senhor, muito obrigada porque eu consigo gravar. Muito obrigada pelo celular que eu tenho. Gente, eu nunca agradeci a Deus pelo meu celular, pra ver, né, eu falando aqui. E assim, a gente vai, a gratidão, gente, a gratidão, ela flui quando você começa a sempre agradecer a Deus. Porque quando eu agradeço a Deus, eu tô dizendo, eu estou confirmando que eu só tenho aquilo porque Ele me deu, porque Ele é o provedor. Quando eu sou grata, eu estou reconhecendo a ação de Deus. Eu estou reconhecendo a soberania e a bondade de Deus sobre a minha vida. Você tem um teto sobre a sua cabeça, é a graça de Deus, é a providência de Deus sobre a sua vida. Então seja grato por isso. Seja grato pelos seus filhos, seja grato pelo seu marido, seja grato pela sua esposa. A gratidão, ela abre portas nas nossas vidas, sabe? Destravamento de várias coisas. Porque quando uma pessoa não é grata, ela não consegue ver Deus, o agir de Deus, ela não entende que tudo que ela tem, tudo que ela é, o que ela consegue é porque Deus está dando para ela, Deus está permitindo ela ter. Então, quando nós somos gratos, a gente destrava várias coisas no mundo espiritual, a gente destrava várias bênçãos que podem chegar nas nossas vidas, quando a gente exercita a gratidão, quando somos gratos de coração a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Porque se hoje nós estamos onde nós estamos, porque Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, nos ajudou a estarmos aqui. Se eu estou aqui, eu sou grata a Deus porque eu estou aqui. Porque se não fosse Deus, só Ele sabe onde é que eu estaria, só Ele sabe se eu estaria viva. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E que você seja grata a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, pelo que Ele ainda vai fazer, mas pelo que Ele já fez, por quem você é hoje. E que você consiga ver o agir de Deus, que você consiga ver as mãos de Deus em tudo
que você tem, tudo que você fizer, seja alcançado pela graça e ser verdadeiramente grata a um Deus que te fez, que te deu a vida, te deu mais uma oportunidade de poder recomeçar. E eu sou grata a Deus por vocês, pela vida de cada um de vocês. Eu sou grata por você que está assistindo nesse momento e que Deus possa vir abençoar a sua vida. Agradeço a Deus por você ter parado um pouco e ter assistido esse vídeo. Eu espero que a provisão de Deus, ela possa alcançar a sua vida e a sua casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!